Olá a todos, meu nome é Eliel Teixeira e eu sou policial nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, há 13 anos. Sempre recebo mensagens de colegas brasileiros perguntando sobre o funcionamento da carreira única da polícia norte-americana. Perguntas como funciona? Como é o processo de ascensão na carreira? E os cargos de chefia? Pois bem, vou tentar explicar de forma bem rápida como funciona a carreira única na polícia norte-americana. Mas é preciso primeiro fazer uma breve explicação do contexto histórico dos Estados Unidos que levou ao atual sistema. Os Estados Unidos tiveram a sua origem quando um grupo de peregrinos religiosos, no século XVII, decidiram sair do domínio da coroa inglesa e, para isso, partiram em 3 navios em direção ao Novo Mundo, hoje que a gente conhece como América, com o intuito de estabelecerem uma colônia. Um século depois, houve uma guerra por independência travada entre a colônia e a Inglaterra, o que levou à independência dos Estados Unidos e à criação da primeira democracia constitucional. A Declaração de Independência, escrita pelos pais fundadores da nova nação, teve como tema central a ênfase de que todos os homens são criados de forma igual, criando assim o padrão de pensamento que era totalmente o inverso da mentalidade inglesa-europeia da época, em que existiam castas na sociedade e, consequentemente, uma divisão de status sócio, política e econômica, entre patrícios e plebeus, ou seja, entre a classe dominante e o resto da população. Essa filosofia igualitária teve um impacto importantíssimo não só no desenvolvimento da sociedade americana que nós conhecemos, como foi também fundamental para que houvesse uma reestruturação, mesmo que lenta, no funcionalismo público para que refletisse esses ideais de igualdade entre todos e oportunidade de ascensão para todos. Eventualmente, isso se tornou realidade com a passagem do Ato Pendleton de reforma do Serviço Civil em 1883, que determinou que as carreiras dentro do funcionalismo público fossem estruturadas de forma que a ascensão interna se desse por mérito, ao invés de apadrinhamento político ou preferência por algum setor ou classe da sociedade. Como consequência, o mérito para a ascensão na carreira se baseou em uma série de fatores qualitativos, como experiência profissional técnica, histórico de desempenho, educação relevante na área, antiguidade e exames de aptidão aos cargos de gestão. Tudo isso visando criar um corpo de servidores públicos que pudesse oferecer serviços e produtos de alta qualidade ao público, que resultam de um ambiente de trabalho eficaz e produtivo. Todos entrando por uma porta só de entrada e todos com a mesma oportunidade de ascensão profissional. É importante frisar que a peça-chave para o sucesso do sistema de mérito é o nível de motivação e satisfação dos servidores públicos. Estudos já demonstraram que tais níveis de satisfação derivam diretamente da percepção de valorização e reconhecimento profissional na valorização da sua atividade fim e, consequentemente, na oportunidade de tal realização profissional resultar, quem sabe, em oportunidade de promoção e no aumento de responsabilidades e até de desafios organizacionais. Inclusive, tais pesquisas mostram que funcionários públicos dão mais valor à oportunidade de realização profissional em suas carreiras do que simplesmente um aumento em remuneração. Funcionários que demonstram satisfação com suas carreiras apresentam um nível mais alto de produtividade, são menos propensos a saírem do trabalho público, demonstram mais confiança em seus supervisores, entre outros vários pontos positivos. E na carreira policial não seria diferente. Como só existe uma porta de entrada para todos, todos se especializam primeiramente na atividade fim, que é de ser policial, que é habilitado para o policiamento tanto ostensivo quanto para a investigação criminal. Na doutrina da segurança pública norte-americana, policiamento ostensivo e investigação são sinônimos e não existe uma separação entre essas duas atividades. A atuação do policial de rua, como o primeiro que chega nas ocorrências, é de conduzir a sua própria investigação inicial e determinar, primeiro, a elementaridade do crime, ou seja, se houve crime. Segundo, a tipificação do crime, qual foi o crime. Terceiro, a coleta de evidências de tal crime. Quarto, aplicar a lei de forma apropriada, como a prisão de suspeitos. E, finalmente, enviar esse produto da sua investigação até o Ministério Público para análise. Mas por que o policial faz tudo? A resposta é simples. Ao capacitar um policial para fazer tudo do começo ao fim, a investigação acaba sendo célere e eficiente e há, primeiramente, uma economia aos cofres públicos, já que um policial é habilitado a conduzir uma ocorrência do começo ao fim, sem precisar recorrer a terceiros ou sem pausas. Segundo, que a população vê a intervenção imediata do policial e isso resulta no reconhecimento da natureza profissional técnica do próprio policial.
E em terceiro lugar, isso resulta em melhores índices de resolução de crimes. E as especializações, elas existem? Existem sim, mas elas são desígnios e não cargos. Ou seja, todos são da carreira única policial e são dotados dos mesmos poderes e atribuições, independente de patente hierárquica ou especialização. E no decorrer da carreira, o policial pode optar por se especializar em certas áreas, como piloto de embarcações, piloto de helicóptero, operador da SWAT ou até mesmo os famosos detetives. Mas como a carreira é única, todos continuam sendo da classe de policial e continuam exercendo as mesmas funções de policial, seja pilotando um helicóptero ou analisando impressões digitais no laboratório. Se um dia um policial piloto, por exemplo, quiser mudar de desígnio, parar de voar e virar operador da SWAT, ele pode fazer essa transferência sem mudança do cargo de policial. Por isso, todos os policiais norte-americanos se identificam pelo título de policial e não pela função ou desígnio a qual exerce internamente. Mas como alguém chega na chefia? Como eu mencionei anteriormente, a ascensão aos cargos de chefia se dá por meio de análise de vários fatores, como desempenho, histórico, antiguidade, educação relevante, etc. O policial que optar por ascender para cargos mais altos o faz por livre e espontânea vontade. O policial tem a opção de ficar eternamente exercendo a atividade fim, policial, ou de promover para cargos de chefia. A escolha é sempre do policial. Espero que essa explicação rápida possa esclarecer um pouco sobre a carreira única policial dos Estados Unidos. Muito obrigado.